Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um Podfly Podcast. E hoje eu trouxe aqui alguém que vocês pediram muito, muito mesmo. E eu tô muito honrada por ela ter aceitado esse convite. Uma mulher assim, ó, de garra, determinação, também passou por um processo incrível aí de superação. Então, aqui com vocês agora, Raíssa Sofa. Muito obrigada, gente. Fiquei muito feliz com o convite. Falei pra ela assim, nós já tava adiando isso tanto tempo e ainda bem que deu certo, né? Porque a minha agenda é muito corrida e aí alguém desmarcou, então vamos. Não vai dar porque encaixou outro paciente. Mas no final deu tudo certo. Sim, graças. E só pra constar, gente, estamos aqui no horário do almoço, tá? Porque assim, quem quer, né? A gente dá um jeito. Então, assim, muito honrada mesmo por você estar aqui e contar aqui, que vai contar um pouco aqui da sua história. E uma perguntinha bem padrão, assim, que eu tenho. Que, assim, você hoje, né? Quem você se diz ser, assim, aos seus olhos, né? Quem é a Raíssa nesse momento? Então, hoje eu já na verdade, assim, eu já penso que eu já me tornei uma referência de harmonização facial, porque que todo mundo me procura mesmo por conta do meu trabalho. Então, quando eu penso Raíssa Sofa, eu já falo harmonização facial, já vem na minha cabeça. Porque isso, assim, acho que foi tornando tanto constante as pessoas virem me falar, ai, você é mais conhecida, você é referência aqui no Sinop, enfim. Então, na minha cabeça, eu já me tornei referência, assim, pelas pessoas de vir me procurar. Que top! E esse processo aí não foi rapidinho, né? Não foi. Até esses dias eu ainda postei uma story e falei assim, muitas pessoas querem chegar onde você chegou, mas nem todo mundo consegue fazer tudo o que você já fez para chegar até aqui. Então, nada é fácil. A gente tem uma caminhada longa, eu dou cursos para iniciantes, dou curso para quem já atua na área. E mesmo assim, eu sempre falo para os alunos, não é fácil. Nenhum começo é fácil, para ninguém foi fácil. Às vezes a pessoa fala, ai, fulana teve sorte. Não. E é ralado, é sofrido, mas o negócio é não desistir. É você ir atrás do seu objetivo e ponto. Uau, perfeito. E olha só, eu lembro uma vez que você fez um store, e eu lembro que eu já te seguia, já fazia um tempo, e aí você comentando sobre isso mesmo, sobre os começos, recomeços e tudo mais, né? Que as pessoas, acho que julgavam muito, você me corrija se eu estiver errada, né? Porque você fazia muito procedimento modelo, até você, né, chegar a essa referência, e as pessoas, né, elas costumam sempre dar um jeitinho de julgar, né? Exatamente. Então, eu acredito que você, mesmo tendo feito todo um processo lindo, um processo honesto, né? Um processo, assim, que você trabalhou muito de graça, eu tenho certeza, assim, tipo, talvez cobrando só os produtos, né? Então, assim, às vezes a gente investe, né? E as pessoas ainda acham, né, uma forma de julgar, né? A maneira que a gente resolveu seguir, a maneira que a gente resolve trabalhar. E como, assim, um pouco disso, assim, o que você... É porque, assim, ó, eu não acho certo você querer julgar o trabalho das outras pessoas. Isso é uma coisa que eu acho super errado. E, infelizmente, na concorrência tem muito isso. Então, assim, eu vejo muita gente, ai, cuidado que o barato sai caro. Eu cobri muito tempo barato. E eu nunca tive problema nenhum com o paciente. Só que eu cobrava porque era um jeito de eu chamar os pacientes para fazer procedimentos comigo. Ninguém me conhecia, ninguém sabia do meu trabalho. Eu precisava de pessoas, de resultados, para eu poder alcançar mais pessoas. E aí, eu cobrei muito tempo barato, preço de paciente modelo, e é experiência, é resultado, é conteúdo para você ter para divulgar o seu trabalho. Então eu não gosto quando as pessoas falam isso, porque não é porque a pessoa às vezes está cobrando um preço mais barato que ela não é boa. Isso não justifica se ela é boa ou não. Então as pessoas têm que parar com isso. Eu acho que assim, cada um trabalha da maneira que acha que tem que trabalhar. É lógico que não desvalorizando o seu serviço, isso de maneira alguma, né? Se prostituindo na profissão é diferente de você querer pacientes modelo para divulgar o seu trabalho. Então, tem uma diferença muito grande disso. Só que eu acho que é muito chato quando as pessoas elas tentam julgar o trabalho do outro sem conhecer, sem saber se realmente, né, o que a pessoa está fazendo para alcançar mais números de pacientes, enfim. Né? Então, eu cobrei muito tempo barato, não me arrependo disso, até porque eu adquiri muita experiência, cada lábio, cada nariz, cada mandíbula é uma experiência diferente que você tem. Então, assim, não julgo e não gosto que as pessoas julgam também. Ai, acho muito incrível, porque eu falo assim, que cada ser é único, né? Entrando aí para a parte de desenvolvimento pessoal, cada ser é único
E se cada ser é único, também ele faz da forma que ele quer, ele caminha por um processo da forma que ele escolher. Porque, por exemplo, já tem pessoas que quer formar e quer manter uma pose durante o tempo. Às vezes, essa pessoa também tem condição, né, de querer, né, manter um valor. Às vezes, não tem tantos pacientes, né, e já quer começar. Eu também não é de julgar, né? Tipo assim, cada pessoa trabalha da forma que quiser. Porque muitas vezes, eu também era da área da estética, né? Muitas vezes eu ouvia isso. A pessoa já tem que começar cobrando logo, porque depois para aumentar e não sei o quê. E assim, gente, eu falo assim que não tem certo ou errado. Tem certo para cada um. Exatamente. Né? E cada pessoa sabe onde dói. Onde o calo dói, porque assim, às vezes para uma pessoa que não tem dificuldade, que tem os pais, o marido, enfim, algum suporte, alguma rede de apoio, né, que consegue aí manter, ok, né, então sim, aí a pessoa faz o que ela, né, o que ela acha melhor e às vezes dá muito certo, né, a gente vê histórias realmente, se eu não me engano, tem um dentista aqui muito famoso na cidade, se eu não me engano, que foi assim, né, que ele começou já, e aí, só que diz que ficou muitos meses, assim, atendendo um ou outro, até ser quem é, né? Porque não quis abaixar. Já começou ali e esperou até que as pessoas, né? Mas é muito relativo, né? Cada pessoa sabe aonde aguenta, cada pessoa... Porque também não adianta você querer manter uma pose e você não sustentar isso. Exatamente. Né? Se não tiver alguém que te ajuda financeiramente, e era o caso, eu tinha que me virar. Entendeu? Então, quando eu vim pra Sinop mesmo, eu lembro até hoje, meu pai falou, não vai, lá tem muita gente, tem muita concorrência, e aqui vai só você. Ele, tipo assim, na cabeça do meu pai, se eu viesse pra cá, eu não ia dar conta de me sustentar. E aí, eu lembro até hoje, na época, assim, meu namorado falou, não, vem, que se precisar eu te ajudo. E aí foi o que me deu o impulso, eu falei, não, então eu vou, porque então você tem um apoio ali, lógico que fica um pouco mais fácil, mas graças a Deus eu nunca precisei da ajuda dele financeiramente, mas você se sente segura, porque eu sabia que meu pai e minha mãe, graças a Deus a gente nunca passou necessidade, mas eles não eram as pessoas que tinham, tipo assim, se você precisar eu vou ter, não, eles tinham pra ali, pro que dava pra necessidade básico, é isso. Mas não tinha sobrando, então era uma coisa assim. E lá eu tinha um emprego fixo, então eu ganhava um salário fixo por mês, e querendo ou não, isso é uma segurança que você tem. Então eu tive que sair ali da minha zona de conforto, eu morava com os meus pais, eu não tinha que pagar aluguel, eu não tinha que pagar nada. Então foi um passo assim, que eu falei, ou vai ou racha, ou eu saio de casa e peito aí, ir pra Sinop e ser alguém, ou eu vou ficar pra sempre aqui na casa com os meus pais, sendo quem eu sou, enfim, vai ser só isso. Porque a cidade tem 7 mil habitantes. Então, qual cidade é? Tabaporã. Ah, sim. Então, é muito pequeno. Então, assim, de lá eu não ia conseguir muito mais do que eu já estava atendendo, porque tem poucas pessoas, o poder aquisitivo da cidade é mais baixo, então poucas pessoas poderiam fazer procedimentos estéticos. Então, assim, foi uma reviravolta. Ou eu vou ou eu fico. Aí eu falei, não, eu vou. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Hoje eu não me arrependo. Você imagina tomando alguma decisão contrária? Não, eu acho assim, hoje não. Na época eu tava meio assim, será que eu vou, será que eu não vou? Daí eu pensava no meu salário, daí eu pensava lá, eu não vou ter um fixo, vou ter que pagar aluguel, vou ter que... Mas hoje não me vejo. E o que você tem pra dizer? Porque assim, eu vejo que a sua história, ela é a história de muitas pessoas, né? Então, assim, muitas pessoas vivem esse mesmo cenário de formas diferentes, né? Cada um com a sua história individual, mas assim, nesse contexto de zona de conforto é muito parecido, né? As pessoas têm sonhos grandes, mas não querem arriscar, né? Exatamente. Então, assim, conta um pouquinho pra gente dessa parte de arriscar, de você sair da zona de conforto e hoje, assim, talvez se você não tivesse tomado esse passo, você não ia, nesse momento, ser a Raíssa Sofa que você é. Então, assim, como você vê tudo isso? Como você poderia dizer para as pessoas? Na verdade, assim, o que eu pensei na primeira que veio na minha cabeça? Eu não quero morar pra sempre aqui. Nunca, tipo assim, não que eu não goste de lá. Só que lá não é uma cidade que te dá uma perspectiva de você crescer. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu não queria ficar lá pra sempre. E aí surgiu, eu comecei a atender aqui em Sinop, só que eu atendia só alguns finais de semana. Outros eu tinha que fazer plantão lá na cidade. E aí comecei a ter paciente aqui, o pessoal começou a me procurar mais, e daí eu falei, não, eu acho que é a hora de eu ir pra Sinop. Só que a gente sempre tem aquela insegurança. Só que o que eu falo, se você não arriscar, você não vai saber. O não você já tem. Então, assim, pode arriscar e não dar certo? Pode, mas e aí, você vai ficar com a dúvida? Você não vai tentar?
né? Você vai ficar tipo, ai, eu podia ter feito isso, eu podia. Não, é melhor você fazer e aí você vê o que vai acontecer. Tipo, o máximo que poderia acontecer é eu ter que voltar pra casa dos meus pais, porque eu não ia conseguir me sustentar. Só que quando você se arrisca, daí você tem mais força de vontade de querer fazer acontecer. Porque daí você sabe que você tá ali, que você tem que arriscar, porque se você não for, ninguém vai fazer por você. E aí você vai embora. Então não tem... O que você tem que pensar? Eu vou fazer, não tem o que como dar errado. E, enfim, tem que dar certo. Não tem porquê, né? E vai embora. Porque se você ficar ali, não sei, aí... Aí não vai mesmo, não sei, não vai. Não vai. Eu tenho, assim, as pessoas, é uma coisa que você falou aí, que engloba muito isso que eu estudo, que eu vivo, né? Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e tal. Que é, as pessoas sempre ficam nessa questão assim, eu queria, mas não sei. Isso, eu queria, assim. mas será? Eu queria... E assim, e dizem que a gente tem uma meta na vida, né? Quando a gente fala assim, eu queria, tá, você queria, não aconteceu? Você queria só? Ou então, eu quero tanto isso, tá, você já bateu sua meta, você quer, então, você já tá querendo, então bateu a meta. Agora, quando você fala assim, eu vou fazer, eu consigo, eu posso, Exatamente. cara, é outra coisa. É o que você falou. O tal daquela, ai, como que chama aquilo? Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Ai, eu me perdi aqui, gente. Enfim, um modo de falar, né? Tem uma palavra pra isso, eu esqueci. Mas, enfim, quando a água bate na bunda, a gente se vira. Tem que dar certo. Não tem por que dar errado. E eu falo muito sobre isso, sabe? Nas redes sociais. Porque, assim, eu passei por uma transição muito grande na minha vida, sabe? E também veio através de um processo muito doloroso. Só que eu entendi que havia um propósito. E que não viver esse propósito me machucava mais do que o medo de não, sabe? De não dar certo. Porque eu acho que quando você quer que dá certo, não tem como não dar. Dá certo, exatamente. Porque você vai procurar. Né? Quando a gente vai ver histórias, essas histórias fodas, que eu vejo muito podcast, tanto que eu fiz um, né? Mas quando você vê esses podcasts de caras foda, a maioria começou tendo menos que a gente. A maioria começou numa situação precária, numa situação assim que tava no fundo do poço. Sim. E assim, aí eu comecei a falar, gente, por que eu me sinto tão insuficiente, tão bosta? Se uma pessoa tava numa situação pior que eu, certo? E tudo bem, tem as individualidades, né? Mas se ela conseguiu dar uma volta por cima danada e fez e valeu, e hoje tá, né, num nível que eu falo que a gente tem que usar as pessoas como inspiração, não comparação. A gente tem que cuidar muito com isso, né? Então, eu me inspiro em muitas pessoas, só que sempre buscando a minha essência, sabe? Buscando alguns pontos de comum, coisas que realmente faz parte de mim, sem copiar, né? Eu acho que isso que a gente precisa, né? Provavelmente você deve falar sobre isso nos cursos para as suas alunas. A gente tem que ter a nossa essência. Por exemplo, a sua essência é muito incrível. Existem outras pessoas da sua área, só que uma Raíssa Sofa só tem uma. Né? Então, tipo assim, você vê, hoje você está tendo aí um reconhecimento não só na sua carreira, né? Como também no Instagram, né? Como outras pessoas que te seguem, que querem ver a sua vida porque você inspira, né? E é a sua essência. Porque eu vejo essa história, eu morro de rir. E assim, e às vezes não. E às vezes você posta uma coisa que é pra pegar uma mensagem e tal. Então, assim, eu acho que a sua verdade, ela conecta mais do que qualquer coisa. Então, as pessoas que chegam até você é por causa da sua verdade, da sua essência, da sua autenticidade, né? Exatamente, eu acho assim que cada um realmente tem sua essência e que cada um é individual, tanto que as pessoas falam assim, nossa, Raíssa, como que você consegue ser tão espontânea? Às vezes as alunas vêm falar no story. Falei, gente, mas não era assim, então tudo é um aprendizado e cada um é de um jeito, às vezes você não vai fazer igual eu, mas você vai ter a sua essência que as pessoas vão gostar também. Mas o que eu pontuo muito nos meus cursos é sempre de você ser honesto com os seus pacientes. Eu acho assim que a honestidade, acima de tudo, é a melhor coisa pro sucesso. Porque assim, você não precisa enganar que você vai entregar um resultado e não entregar. Você não precisa enganar as pessoas. O procedimento vai transformar e não vai ser daquele jeito. Porque isso aí já parte de um princípio de realmente propaganda enganosa, eu falo.
Porque não é assim. Então É você tem crime. que ser... É crime. Então você tem que ser verdadeiro, né? Você tem que falar, ó, vai melhorar, não vai dar aquele lift igual uma cirurgia plástica, que não é, entendeu? E aí as pessoas, é melhor o paciente, quando ele se olha no espelho, ele se surpreender do que ele esperar muito, e a hora que ele se olhar e falar, nossa, mas não mudou tudo aquilo que você falou. Então eu sempre crio assim na cabeça dele, ó, vai melhorar, mas é um pouquinho aqui, né? Não fala, nossa, vai dar aquele uau, assim. E eu sempre falo isso em todos os cursos. Gente, vocês não prometam resultados. Até porque, do mesmo modo que cada um tem sua essência, cada organismo é de um jeito. Então, às vezes eu faço um procedimento em você que vai dar um resultado ótimo e eu posso fazer o mesmo procedimento em outra pessoa que não vai ter o mesmo resultado. E isso não é erro de técnica, não é erro de produto. Isso é o organismo de cada pessoa. Então, isso muda muito. Então, eu acho que o principal, se você quer começar, é ser honesto com as pessoas, tá? Até em questão de valores. Quando eu vejo, assim, que às vezes as pessoas cobram um valor muito abusivo, eu também fico chocada. Eu falo, meu Deus. Mas tá bom, cada um cobra o preço que acha que tem que cobrar. Só que eu gosto de ser honesta com as pessoas. Então, se eu cobro um valor pra você, todas as pessoas eu vou cobrar o mesmo valor. Eu não vou cobrar um valor porque você é fulana, eu vou cobrar outro valor porque é ciclana, não. Então, ali a gente tem uma tabela e todos os pacientes pagam o mesmo valor pelos mesmos procedimentos. Incrível. E, Raíssa, você falando aqui, me veio uma questão você falou sobre a essência, sobre prometer resultados mirabolantes, né? E eu até falei isso no podcast anterior, que eu conheci um casal, né, numa viagem aí, que eles são um casal de advogados, e eles falaram sobre o tanto de processos contra cirurgiões, contra, né, profissionais dessa área, né, que daí o paciente vai, faz, não gosta, não se vê, não se encontra, né, e aí chega lá e, tipo assim, processa o profissional, né? Alguns, realmente, no mundo existe pessoas negligentes, profissionais negligentes e o próprio paciente negligente com ele mesmo, né? Mas, assim, eles contaram pra mim que acontece muito, tipo, eles vê foto do antes e depois e, assim, tá o que o médico propôs, tá tudo conforme, né? Só que as pessoas não estão se enxergando mais a própria essência. Você tem isso daí? As pessoas às vezes chegam assim, ó, eu quero ficar igual fulana, ó, eu quero igual ciclano, eu quero esse nariz, eu quero esse rosto. E aí você tem que explicar, meu amor, então, ela não é você e você não é ela. Tem muito, muito. Todo mundo chega lá às vezes com uma foto, eu quero ficar assim, eu quero essa boca, eu quero ficar com esse nariz. Só que não adianta, cada anatomia é de um jeito. Bioestimulador, preenchedor, não são procedimentos que a gente transforma, que a gente consegue, a não ser que coloque uma grande quantidade, né? Daí você transforma mesmo. Mas não que você consegue mudar a anatomia. Então, você não consegue mudar a anatomia de um lábio, né? Mudar um desenho totalmente de um lábio, não. E cada anatomia, cada rosto, a gente tem que respeitar. Então, assim, às vezes a pessoa quer um nariz fininho, não tem como fazer só cirurgia. E aí eu já pego e já falo. Então, eu não vou prometer uma coisa que eu não vou cumprir. Eu já falo, ó, se você quer afinar o nariz, é só com cirurgia plástica. O que a rinomodelação faz? Ela empina, ela deixa mais retinho. E isso a gente consegue fazer. Preenchimento labial, eu quero meu lábio mais desenhado. Às vezes a pessoa não tem desenho nenhum. Vai desenhar? Vai, mas é aos poucos. E não vai ficar também aquele desenho perfeito, porque você não tem desenho nenhum. A gente vai construir pra melhorar. Mas não vai ficar igual essa foto que você tá me mostrando. Então, assim, tem muita gente que chega lá e fala, eu quero ficar assim, eu quero ficar assim. Mas você tem que ser sincera e realmente falar, não dá. Não é impossível, entendeu? E o que você, no seu coração, sente, assim? Porque, por exemplo, eu sinto um pouco de tristeza. Porque eu vejo que as pessoas não se aceitam, né? Eu vejo que a gente tá vivendo um mundo onde as pessoas se aceitam cada vez menos e se comparam cada vez mais, né? Então, um mundo aí de beleza, 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 e as pessoas estão cada vez perdendo mais as suas características, a sua identidade, né? Daqui a pouco você vê uma pessoa, daqui 10 anos você nem reconhece mais a pessoa, porque ela não mudou só o cabelo, ela mudou tudo. Né? O seu sentimento em relação a isso, trabalhando nessa área? O que eu acho que isso aumentou muito por causa dos filtros no Instagram. Porque todo mundo põe aquele filtro que daí fica com a boca desenhada, fica com o nariz certinho, e daí as pessoas querem ficar igual ao filtro. E ninguém é igual ao filtro. Nem os modelos, nem as atrizes, ninguém é igual ao filtro do Instagram. Então, assim, isso vai criando uma sementinha ali na cabeça da pessoa que ela começa a ficar que ela quer daquele jeito, ficar daquele jeito. Então, isso não é uma coisa saudável, entendeu? Isso se torna uma coisa doentia.
Porque a pessoa, ela quer a perfeição. E não é assim. O que hoje, o meu principal, a harmonização, não é pra transformar, pra desfigurar, é pra melhorar. Então, assim, eu não sou de colocar muito, eu sou de colocar pouco, eu não sou de mudar características do seu rosto, né? Então, assim, tá me incomodando aqui, eu quero mais marcadinho, então a gente vai fazendo aos poucos. Mas uma coisa é você melhorar, a outra coisa é você desfigurar. E dá pra desfigurar, sim, com ácido hialurônico, é só você pôr muito que a pessoa fica... Nossa, irreconhecível. Então, assim, eu acho que respeitar os limites, né? E as pessoas, elas têm que ter mais... que Deus fez todo mundo e ele fez cada um diferente do outro. Não é pra ficar todo mundo igual, né? Então, as pessoas têm que entender isso. Falei sobre isso hoje. Senão, ele tinha mandado todo mundo de irmão gêmeo, né? Exatamente. Todo mundo ia ser gêmeo. E você vê, até os irmãos gêmeos têm alguma diferencinha. Porque pra mãe descobrir, né? Qualquer qual... tem mãe que ainda confunde, mas tudo bem. Mas, assim, eu vejo que... Nós temos as nossas características, tanto a nossa personalidade, né? Então, assim, esse mundo, assim, dessa comparação abusiva, eu chamo de comparação abusiva. As pessoas estão cada vez mais abusivas com elas mesmas, né? A gente tem relacionamentos abusivos, a gente tem, né, amizades abusivas e a gente tem nós sendo abusivas com nós mesmas, né? Então, eu vejo fulana, nossa, mas ela é tão maravilhosa. O que eu posso fazer, será, pra ficar parecida, sabe? Tipo assim, eu vejo que as pessoas estão entrando num lugar que tem sido muito difícil sair. E eu falo muito sobre identidade, sabe, Raíssa? Sobre a gente assumir a nossa identidade, ter amor próprio, né? Eu sou zero contra, né? Eu não sou contra de maneira nenhuma a gente evidenciar a nossa beleza. Amo beleza, trabalhei com beleza a minha vida quase toda. Né, tipo de carreira, no caso. E eu acho lindo a gente se cuidar. O autocuidado, né? Você estar bem pra você mesma. Você fazer um procedimento que vai te, né, enaltecer. Dar uma autoestima, melhorar a sua autoestima, né? Agora, você procurar coisas que é pra simplesmente você olhar no espelho e não se ver mais, eu acho um abuso. Porque, assim, é como se eu dissesse assim, Deus... Você errou. Você fez tudo errado em mim, cagou? Não gosto mais do meu rosto, eu quero outro. Entendeu? Tipo assim, você cagou, você não tá vendo? E eu como eu acho que Deus não erra, né? Eu penso assim, então eu falo, gente, eu sei que a gente pode, né, dar umas melhorias, fazer uma coisa ou outra, né? E também não sou contra a cirurgia plástica e tudo mais, mas desde que seja algo que vai só evidenciar vai uma ficar natural, qualidade, né? Evidenciar alguma característica, né? Eu acho que isso não tem nenhum problema. Só que as pessoas, elas têm entrado num vazio existencial muito grande. Porque imagina, muitas pessoas que vão fazer essas coisas abusivas, eu chamo de procedimentos abusivos, né? Quando ela se desconfigura, igual você falou, é assim que fala? Desfigura. Desfigura, elas começam... Porque elas sempre estão buscando, acho que, alguma coisa pra preencher algo que é interno, exatamente. Né? E aí ela faz uma coisa, faz outra. E começa com uma harmonização, ficar lindo, mas não tá bom. Nunca aí tá começa satisfeito. com não sei o quê, ainda não tá bom. Ainda não tô igual fulana, ainda não tô... Não sei o quê. E aí começa, e vai. Vai tentando preencher aquilo. Só que eu acho que quanto mais ela vai colocando coisas que não é dela mesma... assim, menos ela mesma ela também vai se tornando, né? E eu acho que é esse o momento que a gente olha pra gente e dá aquela crise existencial. Caramba, eu tô aqui pra quê mesmo? Sabe? Porque a pessoa perdeu toda a identidade. Né? Ela colocou a identidade dela aos olhos de outras pessoas e ela mesma olhando pra outras pessoas na comparação, né? Então, É que nunca, eu vou falar assim, bem a verdade, nada que é demais é bom. Nada. Nem água. Nem água demais é bom. Então, nunca... Tudo que é demais, eu falo assim que é ruim. Então, você tem que ser sempre na dosagem certa. Então, assim, é igual trabalhar. Você não tem que trabalhar demais, porque não faz bem. Você não tem que ter muitas férias também, que não é bom. Então, nada que é demais é bom. Então, tem que ser na medida certa. E a harmonização é a mesma coisa. Se você fizer na medida certa, ok. Agora, se você quiser mais, aí também não vai ficar bom, né? Já vai ficar uma coisa esquisita, vai ficar feio. Então, tem pacientes que, às vezes, chega lá e eu falo, não, mas tá bom ainda, vamos dar uma... Tem gente que fala, quero pôr mais boca. Tipo, já pôs preenchimento labial 3 vezes, quer pôr mais. Eu falo, não, tá bom, vamos esperar mais um pouco. A gente tem que respeitar. Porque você começa a pôr muito preenchimento, primeiro que ele começa a sair pra fora do contorno, porque não tem espaço. Então, assim, a gente precisa também ver que o nosso organismo, ele não aguenta
tanta transformação. Então, a gente precisa respeitar isso também. E é uma construção. Eu sempre falo, cada vez a gente vai fazendo, vai melhorando, vamos fazendo aos poucos. Eu sempre do menos é mais. Então, com menos a gente consegue ir melhorando com o tempo, né? Sim, eu acho muito mais válido, sabe? Tipo, você até porque aos poucos você vai se adaptando melhor, né? Você imagina você ir ali, de repente, fazer uma desfiguração toda. Uai, a GK tá desfigurada. Você viu a GK? Ela tá com a boca assim, meu Deus do céu. Eu falo, gente, isso é pra chamar atenção, não tem outra coisa. Então, meu coração dói, sabia? Porque assim, né, eu sou desenvolvimento pessoal, eu trabalho com autoestima, sempre trabalhei, né? Só que eu vejo que essas coisas, elas diminuem a autoestima, elas não melhoram quando é demais, sabe? E as pessoas, elas estão perdendo real a medida, estão perdendo real, assim, o controle, né? O limite... Né? Tem aquela brincadeira, quem tem limite é cartão de crédito, enfim, elas estão perdendo o limite do cartão de crédito, inclusive, também. Mas assim, e aí entra num lugar que depois é difícil sair, né? Sim. Tem pessoas que, inclusive, se endividam um monte, né? Pra tentar, aí depois não gosta, aí depois se sente culpada. E eu falo assim, que se tem uma coisa que acaba com a nossa autoestima, é a culpa. Exatamente. É a gente fazer algo e a gente se sentir culpada. Por quê? Porque a gente começa com a nossa violência verbal. Você é uma idiota. Quem mandou você fazer isso? Viu, Manu? Você é uma burra. A gente falando pra mim mesma, né? Eu falando, né? Quem mandou? As pessoas te falaram por que você foi fazer. Você gastou tudo seu dinheiro, torrou seu cartão, fez um trem que não ficou bom e não sei o quê. A gente começa a se agredir verbalmente. Eu conheço muitas histórias assim. E aí a gente vai... A nossa identidade vai se anulando cada vez mais. Porque daí você começa... Além de você não se ver mais, você começa a se... prejudicar, começa a falar essas coisas ruins sobre você mesma. Você erra, você já não tem mais paciência com você mesma, quem dera com os outros. Porque eu acho que é isso que também, sabia? Tem gerado um mundo um pouco difícil, porque as pessoas, elas têm tido intolerância com elas mesmas. Então, como que elas vão ter tolerância com o outro? Eu só dou o que eu tenho. Bem isso. E eu vejo que existe um porquê de tudo isso, sabe? Eu acho que tudo começa na falta de essência. Tudo começa na falta de amor próprio. Porque se eu não me amo, né? Eu não me vejo. Eu não me acolho. Eu não me tolero, sabe? Todo mundo é melhor, menos eu. Aí eu começo a fazer tudo pros outros pra ver se alguém faz alguma coisa por mim, pra eu me sentir um pouco mais amada, né? E aí eu acho que esses abusos, né, nessa área, em todas, né? Eu acho que começa aí. Sim. Até relacionamento abusivo. A pessoa se permite viver um relacionamento abusivo às vezes, porque ela nem se nota mais, ela não se olha mais. Então, aquele pouquinho de amor que aquela pessoa que é abusiva, que é tóxica dá, já é suficiente. Né? Né? É bem isso. Então a gente saiu bastante a gente tá fazendo A gente tá indo longe. A gente tá fazendo uma mistura de conteúdos aqui. Eu acho que tá ótimo, inclusive, gente. Enfim, vocês valorizem. Vocês curtam. Enfim, então, uma coisinha aqui que teve uma... eu não queria atrapalhar, né? Assim, não pular as fases. Teve uma hora que você falou sobre o seu pai. E, claro, né? Me veio tudo aquilo que aconteceu com você. Aquele medo. E eu passei por algo muito parecido quase junto com você, acho que você não sabe, né? Na mesma época que aconteceu aquilo com seu pai, a minha mãe mora na Itália, né? E minha mãe sofreu um acidente de... Um caminhão passou por cima dela. E ela perdeu uma perna. Nossa. E ela tá viva por milagre, assim como a gente acredita que aconteceu com seu pai, né? E então, assim, a gente tem essas histórias aí em comum. E aí, naquele momento, né? Tipo assim, eu também admirei muito a sua vulnerabilidade, o quanto você honrou a Deus, sabe? Aqui a gente fala também bastante sobre espiritualidade, porque pra mim faz todo sentido, né? O tanto que você honrou a Deus, sabe? A sua força, né? Eu vejo que aquele processo que você passou, você poderia ter se encolhido, você poderia não querer se expor, né? Naquele momento, e você fez... E deu muita força para as pessoas. Eu imagino que as pessoas tenham mandado mensagem para você, agradecendo de você postar, porque muitas pessoas estavam passando com perdas. Foi bem na época lá. Então, conta assim pra gente um pouco sobre isso. Assim, o que acontece? Na verdade, eu falo que realmente foi tudo preparado por Deus. Porque quem conhece a minha família, quem sabe da minha história, sabe que a gente nunca teria condição de levar o meu pai pro Sírio-Libanês. Isso era uma coisa, tipo assim, fora de cogitação na nossa família.
né? Nossa, da onde você vai ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? A gente gastou 4 milhões. Da onde que vocês tinham 4 milhões pra gastar? A gente não tinha. Não, a gente não tinha. Então, sabe quando é tudo preparado por Deus? Realmente foi. Então, assim, quando meu pai pegou Covid, sabe que eu sempre sentia, eu tinha medo dele pegar, eu sempre sentia que, tipo, parecia que alguma coisa ia acontecer. E aí tudo foi se encaixando, tipo, a vaga dele surgiu no Sírio 10 dias que ele tava entubado, que não tinha vaga, foi bem naquela época que tava tudo cheio. E daí minha irmã falava, Raíssa, se saiu essa vaga é porque é pro pai ir, e vamos mandar o pai. E assim, ó, da minha família, lógico, que sempre meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, né? Só que hoje mesmo, pra eu parar? Não, pode falar. Só que assim, de quem trabalha ali, na época, quem tava ganhando mais dinheiro era eu, da minha família. Então, era eu que tinha que dar todo o suporte, né? Graças a Deus, eu sempre tive muito trabalho. E aí, eu tinha um dinheiro guardado, porque a gente tava querendo construir uma casa aqui, que eu queria trazer os meus pais pra morar aqui. E aí, foi desse dinheiro que eu consegui dar a entrada lá, porque a gente precisava mandar 300 mil pra ele ter essa vaga no hospital. E aí eu falei, não, nem pensei 2 vezes, né? Eu falei, não, se eu tenho esse dinheiro, por que eu vou ficar aqui esperando? E se acontecer alguma coisa, né? E meu pai não tinha chances de vida aqui. Meu pai precisava de um pulmão artificial, não tinha na cidade. E era a única coisa que poderia salvar a vida dele. Só, senão ele ia morrer. E aí você vai ficar pensando, e é por isso que eu sempre falo assim, fugindo só um pouco do assunto, é bom você ter dinheiro, mas lógico, você comprar coisa boa é bom, você ter dinheiro pra trocar de carro é bom, poder comprar alguma coisa de marca é bom. Mas o melhor de você poder ter uma condição é você poder ajudar a sua família. Entendeu? Você poder dar qualidade de vida pra sua família. Tipo assim, você poder... meu pai passou mal, eu tenho dinheiro pra levar ele pra um hospital bom, entendeu? Eu tenho dinheiro pra ajudar a minha mãe a pagar a conta dela, o empréstimo que ela fez. Então, isso é o mais importante. Entendeu? Eu falo assim, é bom você ter dinheiro? Lógico que é bom. Mas eu sempre sempre falei pra Deus, assim, que eu queria poder ajudar a minha família. E aí, quando tudo surgiu, eu falei, agora é a hora, né? Então, assim, foi desde a vaga que ele surgiu lá, desde eles virem buscar o meu pai aqui, porque foi o próprio hospital que veio buscar. E aí, a gente teve o apoio também da família do meu namorado, que ajudou muito a gente na época, né? E aí, a gente pegou e mandou pra lá, sem pensar. E daí, depois, minha mãe sentou e falou, Raíssa do céu, vamos rezar pra que, tipo, seu pai não precise ficar muito lá, porque era muito caro. Daí eu falei, mãe, vamos pôr na mão de Deus. E o que Deus decidir, o que for pra ser, vai ser, enfim. E aí, assim, a minha mãe é uma pessoa que ela não sabe dever pras pessoas, ela, né? E aí, aquele negócio da conta foi deixando ela desesperada, porque a conta ia aumentando. Então, só o aparelho que meu pai ficava era 50 mil por dia do pulmão. E aí, todo dia. E minha mãe falava, meu Deus do céu, essa conta vai ser infinita. E é lógico que o medo vai tomando conta. E aí, eu falei, eu não vou parar de trabalhar, porque daí quem sustentava minha mãe em São Paulo, hotel, passagem pra ir lá ficar com a minha mãe, porque ela também não tinha psicológico pra ficar lá sozinha. Então, às vezes ia eu, às vezes ia minha irmã, então era tudo eu que bancava isso. Então eu tinha que trabalhar, não tinha o que fazer. Todo mundo fala, como que você dava conta? Seu pai na UTI, lá, entre a vida e a morte, e você trabalhando. Eu falei, gente, eu não tinha o que fazer. Ou eu trabalhava. Ou enlouquecia, né, também. Eu não tinha outra opção. E aí foi o que eu fiz, trabalhei, graças a Deus deu tudo certo. É lógico, assim, a gente ainda deve ir pro hospital, isso aí até vai demorar até a gente conseguir pagar tudo, mas o principal é ele tá vivo. Entendeu? Ele tá vivo, ele tá aqui. Então, a conta é o de menos. Você trabalha e você vai atrás e você paga. Agora, a vida é só uma. Depois que morreu, acabou. Né? Nossa, tô arrepiada. Então, é assim. Eu sempre pensei assim. Então, eu falei, mãe, não, a gente trabalha, a gente paga, vê o que vai precisar fazer. Isso é o de menos. A gente tem que ver agora, tentar salvar ele. E era a única opção que a gente tinha. Então, ou a gente mandava ele ou a gente ia perder ele. E aí você vai ficar pensando? Eu não penso. Dinheiro pra mim é o de menos. Eu trabalho realmente pra dar qualidade de vida pra minha família. É pra isso que eu trabalho. Então eu vou ficar esperando? Não, vou mandar logo, vamos ver. E aí, tanto que quando o médico chamou nós na UTI, que eu acho que ele achou que meu pai realmente não ia sobreviver, ele chamou a gente na UTI e ele falou, vocês acreditam em Deus? Daí minha mãe falou, com certeza. Ele falou, então, porque o seu pai é um milagre. Tipo, o médico de dentro de um hospital mais renomado do país. Então, assim, se até o médico não acreditava, realmente, não tem explicação dele estar vivo, só Deus. Aconteceu a mesma coisa com a minha mãe, o médico falou a mesma coisa. Não tem. Então, assim, é uma coisa que às vezes tem gente que não acredita em Deus. Gente, não tem como você não acreditar em Deus, porque ele existe.
né? Então é uma coisa assim que é fora do normal, só quem passa pra saber realmente. E sabe por que eu sempre honro a Deus as coisas. Todos os podcasts eu dou uma forma, independente do assunto, eu acho uma forma de honrar a Deus, sabe? Tipo assim, de ter um momento de falar como ele é bom, ou como ele prepara. Pense só, ele preparou, isso ia acontecer na sua família, assim como ia acontecer com a minha mãe, né? Eu falo que não viemos aqui, eu sempre falo isso, não viemos aqui só para passear e querer ir para Maldivas, a gente sofre também. É bem isso. Porque Jesus Cristo veio e sofreu muito. Por que a gente quer vir aqui só belezinha, entendeu? Então, assim, eu sei que vai ter processos dolorosos nas nossas vidas, vai ter perdas, vai ter medos, vai ter, sabe, inseguranças, medo do amanhã, medo do que vai acontecer. Só que é isso que fortalece a nossa fé, né? E quando eu leio Jó, quando você vê Jó, por exemplo, na Bíblia, você vai ler a passagem, você vê sobre isso. Você vê o que realmente é uma fé, né? E eu vejo que você teve muita fé, porque imagina, o valor aumentando, seu pai sobrevivendo ou não, aquilo tinha que ser pago, né? Sim, exatamente. Então, assim, foi o maior passo de fé que vocês deram, né? Porque, assim, até, como você falou, até os médicos não tinham certeza que ele ia sobreviver ou não, né? O médico já estava perdendo as esperanças, só que a fé, ela realmente, ela faz coisas inacreditáveis, né? E eu falo assim, que o seu honrar a Deus, porque eu vi isso, sabe? O tanto que foi bonito da sua parte, tá sempre agradecendo a Deus, confiando, levando essa fé para as pessoas que precisavam tanto nesse momento, né? Isso é algo admirável, né? E essa questão de não trabalhar, né? As pessoas, elas sempre, é o que eu falei antes algumas não falam por mal, né? Nossa, como você, algumas falam na admiração, né? Mas sempre tem aquela que fala assim, nossa, tá trabalhando, devia estar ali chorando, né? Devia estar de cama, devia estar tomando Rivotril. Exatamente. Né? E assim, eu vejo assim que foi algo muito comum, porque com a minha mãe também. Porque com a minha mãe aconteceu mais ou menos na mesma época. E eu tava sempre muito positiva. Eu ia para as redes sociais porque eu falava assim, esse é o momento de ajudar as pessoas. Esse é o momento de eu levar e eu honrar a Deus. Porque Deus já tinha me dado a certeza. Deus já tinha me dado a mensagem que minha mãe não ia morrer, mas que ia ser muito difícil. Ele falou pra mim também, né? Sempre ele fala. Ele falou que minha mãe não ia morrer. E aí eu falava, Deus, eu acredito. Só que ele sentiu que eu ainda tinha medo. E aí ele mandou uma pessoa pra me confirmar. Sua mãe não vai morrer. Vão tentar. Tipo assim, mas não vai acontecer. Ela vai passar por um processo sofrido, mas ela vai sobreviver. E aquilo, pronto. Aquilo foi a confirmação que eu nem pedi pra ele. Ele me deu porque ele conhece nosso coração, ele sabe, ele prepara. Então, assim, voltando um pouco, quando você falou que Deus prepara, sabe o que eu pensei? Ele preparou desde do seu nascimento, pra começar, né? E ele preparou desde quando você resolveu arriscar vir pra cá. Porque, assim, hoje você falando, eu falo assim, e se você não tivesse vindo? E se, né? E se você não tivesse essa quantidade de dinheiro pra você levar seu pai pra lá? Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes, se você não tivesse saído da zona de conforto, arriscado, hoje a Raíssa Sofa, né? Porque também teve bastante doação, teve essa coisa também. Porque as pessoas te conheciam. Sim. Quer queira ou quer não, naquela época você já era reconhecida. Sim. Então, muita ajuda também acabou vindo, porque tanto de gente que passa, que acontece coisas e às vezes a gente passa despercebido, não ajuda e tal. O fato de você ser uma pessoa reconhecida, renomada na sua área, também ajudou, muito, de certa forma, das pessoas falarem, nossa, gente, é a Raíssa, vou ajudar, vou fazer, vou, né? Então, assim, Deus, ele prepara. Tudo. A gente tem que abrir a porta. Porque, assim, às vezes a pessoa, mas Deus me deu oportunidade. Às vezes Deus deu sim. Porque, por exemplo, ele te deu oportunidade, mas você teve o livre-arbítrio de falar, não, eu não vou ou eu vou, e você veio. É, bem isso. Né? Então, assim, eu acho isso muito real, assim, como Deus preparou, eu fico emocionada, sabe? Tipo, nessa história. Mas é por isso que eu te falo que Deus fala com a gente. Porque no dia que meu pai, acho que ele foi no Corpus Christi, que ele ficou ruim, a gente foi na missa, e aí passou o Santíssimo. E eu tava ajoelhada rezando. E os médicos daqui falando que meu pai estava melhorando. E eu sentia que não era uma melhora, que ele não é que eu pensava negativo, mas eu tinha aquele sentimento, não, ele não vai melhorar, sabe? Aquela coisa assim que vinha e falava pra mim.
E daí eu tava lá rezando e pedindo pra Deus. E daí Deus só falou assim pra mim, tira o seu pai de Sinop. Na hora. E, tipo, não tava cogitando isso. E daí eu saí da missa, eu falei, mãe, nós vamos ter que tirar o pai daqui. Daí minha mãe falou assim, por que o seu pai tá melhorando? Eu falei, não, o pai não tá melhorando. Daí ela falou, para, Raíssa, até o meu namorado para com esse pensamento, vamos pensar positivo. E aí você sentia aquilo. E daí, enquanto eu não tirei o meu pai daqui, eu não conseguia dormir à noite. Porque eu sabia que eu tinha que tirar. Você tinha uma conexão com Deus e sentiu ele falar. Exatamente. Eu falei, eu tenho que tirar ele daqui. Então, quando meu pai chegou no Sírio, logo depois a minha mãe foi, eu não consegui ir logo após. Eu nunca vi o meu pai na UTI, eu só vi ele uma vez aqui, o dia que ele entubou. Eu nunca tive coragem de ver. Eu sou muito assim, eu não vou em velório. Eu sou daquelas pessoas que não gosto de ver a outra pessoa sofrer. Então, eu nunca vi meu pai na UTI. A única vez que eu vi realmente foi quando ele entubou, que ele foi, no outro dia eu fui pra UTI ver ele, e quando ele passou por mim, que ele entrou no avião, né? Foi as únicas vezes que eu vi ele. E daí eu cheguei no Sírio com a minha mãe, eu lembro até hoje, a gente entrou no consultório do Dr. Calil, que foi o médico que atendeu ele. E daí o Dr. Calil falou bem assim, ó, eu vou ser bem sincero pra vocês. O seu pai, ele chegou aqui mais morto do que vivo. Ele falou, mas tudo o que ele precisa pra viver, a gente tem aqui no hospital. Ele falou, então ele só não vai viver se não for a hora dele. Bem assim, ele falou. E daí, sabe quando se tira um peso de você? E você fala, pronto, a melhor coisa eu já tô fazendo por ele. Então, se agora que seja feita a vontade de Deus. Então, porque se por acaso acontecesse alguma coisa, você estaria com a certeza de que você ouviu Deus e você fez tudo aquilo que você podia. Exatamente. Aí eu me aliviei, sabe? Dali pra frente que eu tive força, porque enquanto meu pai tava aqui, eu não tive força pra trabalhar. Eu trabalhava, mas muito pouco, eu só chorava. E daí daquilo lá, acho que me deu um impulso, eu falei, pronto, agora eu preciso trabalhar e correr atrás do prejuízo, porque agora a conta vai vir. E aí que me deu o gás pra eu trabalhar. E aí eu trabalhava até 8, 9 horas da noite, igual eu trabalho hoje, tá? Então, assim, eu falo assim que como tudo é preparado por Deus, então aquele momento ali tirou todo um peso de mim. Eu falei, pronto, então daqui pra frente agora, se for da vontade de Deus, ele vai melhorar. E quando meu pai tava muito ruim, que ele pegou uma bactéria, que os médicos falaram assim que não sabia se ele ia sobreviver, que foi, acho que o ápice da pior fase que ele tava na UTI, a gente foi na missa do padre Marcelo Rossi, lá em São Paulo. Eu lembro, eu vi os stories. Nossa, aquela missa lá, meu Deus. E aí eu chorava, e eu ajoelhei, e daí passou o Santíssimo de novo. E daí eu falei bem assim pra Deus, Deus, faz sua vontade, porque a gente já tava 60 dias em São Paulo. Eu falei, a gente não aguenta mais sofrer. E daí é uma coisa que você não aguenta mais. Então, assim, se é da vontade de Deus levar, porque a gente sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, as pessoas só vão dessa vida se for da vontade de Deus. Ninguém morre sem ser da vontade de Deus. E eu falei, então, que seja feita a sua vontade. Se for pra ele melhorar, ou se for pra você levar ele, né? E eu nunca esqueço, nós saímos daquela missa, assim, uma coisa que se contar ninguém acredita. A gente tava no Uber, isso era umas 10 horas da noite, a gente tava no Uber indo pro hotel, meu celular tocou, era o Dr. Calil, ele nunca tinha me ligado à noite. Eu falei, meu pai faleceu, o que você vem na sua cabeça? Um médico te ligando 10 horas da noite. E daí eu peguei o celular e atendi já com a voz tremendo, querendo chorar, daí ele falou assim, ó, só tô ligando pra avisar que seu pai não tem mais infecção. Gente, aquela hora, eu e minha mãe gritava dentro do carro. Então, assim, não tem como falar, não é Deus. Sabe? É uma coisa, assim, que emociona, porque aquele momento, eu e minha mãe, nós abraçava e gritava dentro do carro. Porque a gente sentia, sabe? Eu falei, viu, mãe, Deus tá cuidando, é Deus. E o pai vai viver, falei pra ela. E foi. Daí lá ele só melhorou. Então, assim, as pessoas precisam acreditar e precisam ter fé, porque se for pra pessoa melhorar e se for da vontade de Deus, vai acontecer. E fim, entendeu? Não tem o que... não era pra ser. Não, era pra ser. E acabou. E foi assim. Então, a gente emociona, porque a gente lembra, né? Mas é uma coisa muito bonita. E só quem passa, e você passou por isso, sabe, né? Então, a gente sente, e é uma coisa, assim, surreal. Não tem... Às vezes, a gente falando, as pessoas até emocionam, até arrepia. Mas quem vive só pra saber. Só quem vive. Né? É verdade. E eu tô emocionada aqui, gente, porque sentindo o que você tá falando no momento, eu tô sentindo isso. Sim. E por ter passado por algo, né, parecido no mesmo momento...
né? Eu também, cada mensagem, porque lá, como minha mãe estava na Itália, né? Ela já morava lá. Quem me mandava as informações é o marido dela, né? Então, assim, cada madrugada, eu acordava às madrugadas para orar. E aí, cada madrugada lá já era de manhã. E eu falava, Paulo, como que ela tá? Tem alguma notícia? Então, assim, eu lembro que da primeira noite, né, do acidente, que os médicos falaram, a chance dela é mínima, né? Minha mãe estava viva pelos aparelhos só, ela tinha passado 9 horas de cirurgia. E assim, era muito, muito pouco provável a vida dela. Imagina, você ser atropelada por um caminhão, a perna dela praticamente amputou na hora. E a outra também, ela foi muito prejudicada, pegou muito também. Então, assim, ela perdeu muito sangue. Sim. E fora, ela teve parada cardíaca na hora da cirurgia. Então, assim, é um milagre, sabe? E assim, quando aconteceu, eu sentia Deus me pedir para abrir mão de orgulho, de vergonha, de qualquer coisa e ir para as redes sociais. Aí eu fui para as redes sociais, pedi oração por ela, né? E quando eu pedi oração por ela, eu vi uma multidão de pessoas, que eu acredito que aconteceu com você, sabe? Me mandando mensagem, falando que estava colocando ela em grupo, toda na igreja. Tinha pessoas que estavam indo na igreja pela minha mãe. Sim. Sabe? É anjo de Deus. Então, assim, entende que você faz... aí as pessoas às vezes pensam também, né? Nossa, mas como que consegue ir para as redes sociais num momento desse e tal? Gente, é Deus. É a força que... E você quer honrar, porque Deus pede algo e ele já tá fazendo tanto que você fala, gente, é tão pouco o que eu posso fazer. Então, assim, e naquilo eu fui levando a mensagem. Cada dia eu falava, gente, tá difícil, não tá fácil. Minha mãe ficou quase um mês em risco de vida, porque também tinha risco de infecção. E para ela uma infecção era risco fatal também. Sim. E então, assim, foi um mês muito difícil. Você ficou também mais ou menos muito... 4 meses. Então, mas em risco de vida, assim, que ele ficou, foi os 4? Não, uns 2 meses mais. Então, assim, você vê, é agoniante. Só que, ao mesmo tempo, Deus me dava uma paz, que excediu o entendimento, que não dava realmente pra explicar. E aí, eu levava isso para as pessoas e eu falava, gente, eu só sei que a minha mãe vai sobreviver, eu só sei que vai dar tudo certo. E eu quero, hoje, vir falar isso para vocês. Eu não sei se tem alguém aqui passando por alguma situação difícil. Inclusive, eu falo isso aqui agora para você que tá assistindo, porque, né... Sim. Por mais que, graças a Deus, o Covid aí, né, tá cada vez mais calado, né, assim, de fatal, digamos. Sim. Todo momento tem alguém passando por um problema, por uma dificuldade, por uma perda, por um medo. Então, assim, não perca a fé. E, sim, é como você falou, se você tiver a perda, se aconteceu, tenha fé que aquilo foi da vontade de Deus. Porque a gente, às vezes, fica ali amargurado, se culpando, e aí as pessoas deixam de viver suas vidas, deixam de ir seguir em frente. Eu entendo que é difícil, tem muitas mães que perdem os filhos, que eu olho e falo assim, gente, realmente, como faz? Só que é necessário um entendimento, é necessário se agarrar com Deus, porque só Ele... E Só tudo ele é um pra dar. aprendizado, nada acontece por acaso. Eu falo, de tudo isso eu aprendi muito, eu tirei muita coisa pra vida. E nada na nossa vida acontece por acaso. Então, se aconteceu isso, é porque tinha que acontecer, é porque o meu pai tinha que passar por isso. E, inclusive, hoje eles moram aqui em Sinop. Então, acho que se isso não tivesse acontecido, meu pai não tinha vindo morar pra Sinop, porque ele não queria. Então, ele teve que vir meio que na marra, mas ele veio porque ele precisava fazer fisioterapia. E tudo foi se encaixando. Então, assim, era pra acontecer. E então a gente não pode perder a fé que as coisas acontecem porque Deus quer que aconteça. E de tudo ele tem um aprendizado pra você. Eu falo assim, que se a gente tivesse o entendimento de Deus, seria, eu não sei se mais fácil ou difícil, né? Tipo assim, se a gente entendesse lá na frente, né? Só que eu acho que é injusto, porque nós viemos aqui pra evoluir. Sim. Nós viemos aqui pra passar por um processo mesmo. A gente veio aqui para evoluir, para ajudar outras pessoas, para servir outras pessoas, que é o que você faz, é o que eu faço, da melhor maneira possível, né? E aí, se você já soubesse o futuro, se você já soubesse o que ia acontecer, não, você não ia valorizar o processo, não né? ia. Tipo, nossa, eu tô passando por essa dor enorme aqui, mas tá bom, daqui a um ano vai estar tudo bem, né? Tipo assim, minha vida vai ter dado sabe? Então, assim, a gente tem que entender que
um processo e que tem uma razão que a gente desconhece e que depois vai fazer sentido. Só que nós temos que acreditar e não paralisar. Porque se você paralisar, não vai acontecer mesmo. Né? Se você paralisar naquilo, se você for morrendo aos poucos, permitir que aquela dor te mate, realmente daqui 1 ano não vai acontecer nada. Nem 2, nem 3, nem 10. Né? Então, assim, uma lição aqui, né? Eu tô muito feliz que a gente chegou nesse momento, porque foi muito melhor do que eu imaginava, assim. Eu acho que gerou um conteúdo que eu tô emocionada, meu coração tá assim, tipo, sabe? E assim, você é uma pessoa muito forte. Eu olho pra você, eu vejo que você é uma pessoa muito forte, muito corajosa, sabe? Destemida, né? E de muita fé, uma mulher virtuosa mesmo, uma mulher de valor. E você se vê assim, Raíssa? Você consegue se ver assim? Eu acho que não. Eu acho que não, na verdade, assim, aconteceu tudo tão rápido, parece que eu tive que crescer tão rápido, porque eu sempre tive medo. Pra eu vir estudar, eu tinha medo de sair de casa, pra eu fazer qualquer coisa, eu sempre fui aquela que tava sempre grudada no meu pai e na minha mãe, que eu tinha sempre medo de fazer tudo, medo de dormir sozinha. Eu dormia, às vezes, no quarto com meu pai e minha mãe, porque eu tinha medo. Então, ao mesmo tempo que eu era aquela menina que não crescia, eu tive que crescer, tipo, muito num ano. Nem 1 ano, 4 meses. Então, assim, eu acho que ainda não caiu a minha ficha. Às vezes até parece que foi sonho, pesadelo, não sei. Então, é uma coisa assim, que foi muito rápido. Eu evoluí muito rápido como pessoa. Mas, lógico, que tudo foi um aprendizado. E eu precisava passar por isso. Mas eu acho que eu ainda não me vejo assim. As pessoas falam, Raíssa, você é a Raíssa. Daí eu falo, sim, tipo, mas o que tem? Não, você é famosa, todo mundo te conhece. Eu falo, até parece. E daí meu pai fala, todo lugar que eu vou aqui em Sinop, as pessoas falam, você é o pai da Raíssa? Daí eu falo, pai, até parece. Até porque, primeiro porque eu não saio muito. Eu fico muito na clínica e da clínica eu vou pra minha casa. Mas ainda não caiu a minha ficha que muitas pessoas me conhecem. Até um dia a Thaís chamou eu pra ir no beach tênis com ela. Daí eu falei, eu não vou, não conheço ninguém. Falei, vou chegar lá, vou... Mas todo mundo te conhece, querida. Aí ela falou, amiga, mas todo mundo sabe quem é você. Todo mundo vai conversar com você. Então, a minha ficha realmente não cai, que as pessoas já sabem quem eu sou. Então, às vezes eu chego num lugar, a pessoa tá me olhando, eu não sei se eu cumprimento ou não sei se eu conheço ou não. Então, assim, é uma coisa que eu acho que ainda é um processo, porque foi muito rápido. Inclusive, tem 2 anos só que eu atendo em Sinop. Eu cheguei aqui com 4 mil seguidores, eu já tenho 23 mil. Então, também foi uma coisa muito rápida. Parece que foi boom, assim, explodiu. Foi quanto tempo? Entre quantos mil seguidores? 4? 4 mil pra 23 mil em 2 anos. Quando você veio, você tinha 4. E hoje eu já tenho quase 24. Então, assim, também foi muito rápido. Demais. E eu nunca comprei seguidores, viu, gente? Parece que as pessoas falam isso, né? Mas, assim, cara, é que eu gostaria muito que você se visse como a gente te vê, tá? Porque eu vejo claramente uma pessoa muito forte, sabe? Que não tem medo de correr atrás. E assim, eu não acho que uma pessoa seja fraca por ter medos. Eu acho que a pessoa é fraca quando ela deixa aquele medo paralisar ela de fazer o que ela tem que fazer. E eu não te vejo assim. Eu vejo que você faz o que você tem que fazer, ponto, né? Você fez o que você tinha que fazer. Cara, você é tão nova, você salvou a vida do seu pai. Deus te fez um instrumento pra isso, entende? Claro, Sim. toda honra e glória pra ele, mas você foi um instrumento pra isso. Porque tudo começou por você. Tudo começou pela sua coragem, pelo seu sim. De você vir, de você fazer a sua vida, de você se tornar quem você é cada vez mais. E aí aconteceu isso com o seu pai e você pôde, cara, salvar a vida dele. Você conseguiu, sabe? Isso também é um mérito seu. Entende? Sim. De toda a sua família, claro, mas eu digo assim, você entende, né? Nessa questão que eu quero dizer. Então, assim, você sim é muito forte, você é muito corajosa, tipo assim, tudo que você fez, cara, talvez pessoas que tenham mais que você não teria feito tudo isso. Entende? Muita gente já falou comigo, falou, eu não sabia que existia pulmão artificial, eu perdi o meu marido, eu perdi o meu pai. Então, assim, muitas pessoas, depois que souberam da minha história, vieram me falar. Entendeu? Então, assim, eu acredito, foi porque também eu vou atrás, eu quero, né, quero saber o que dá pra fazer, mas realmente, só que a ficha ainda não caiu. Se eu falar que a ficha caiu, eu tô mentindo. Mas eu também acredito que é um processo, né? E aí isso vai se assimilando com o tempo. Mas o principal de tudo, assim, que eu acho de lição realmente
eu saber que eu consegui passar a mensagem para muitas pessoas, porque isso eu acho que era o mais importante que Deus queria, que eu passasse a minha história para que isso chegasse às pessoas, porque hoje os valores familiares estão tão perdidos, assim, não tem tanto mais valor de família, o que é família, e eu acho que ele precisava mostrar isso, que família tem valores sim, e que a união da família é a força de tudo, né? Então eu acredito que ele me usou de instrumento para alcançar muitas pessoas também. Eu tenho certeza. E assim, da mesma forma que tá usando agora, tá? Eu fico muito emocionada com tudo isso. Tô bem emotiva, assim. Só não tô... Nós já até choramos aqui. Tô muito emotiva, tô muito feliz ao mesmo tempo. Porque realmente a gente pegou a nossa dor, o nosso processo e transformou em algo bonito, né? A gente realmente fez aí um papel de uma borboleta, que é, né? Que é por isso que ela tá ali, linda e bela, rosa. E a gente realmente tem voado, né? E levado essa mensagem. É muito linda a sua mensagem. Sua história dá uma palestra, né? Você sabe. E eu fico muito honrada. Nossa, eu honro demais a sua vida. Honro demais o seu tempo. Estou muito grata, tá? Por você estar aqui. Porque você abdicou de um tempo ali do seu descanso, do seu almoço para estar aqui, para dar essa mensagem, para fazer algo maior ainda, né? Eu sei como a sua vida é corrida, eu tive certeza disso, eu vi mesmo, né? Eu printei minha agenda e mandei pra ela. Gente, ela mandou a agenda dela, e eu não pedi, hein? Simplesmente ela, tá aqui, ó, Manu, só pra você não ver que não é mentira. Eu falei, imagina. Então, assim, a sua vida é um exemplo, tá? Então, que as pessoas vejam isso, né? Vejam o processo e vejam aonde você chegou com o processo, a vida do seu pai que foi salva graças a isso e tudo mais que vai vir pela frente, a família que você vai construir, que graças a tudo isso, né, você vai conseguir levar isso, igual você falou, você é uma mulher virtuosa, sabe? Você é de valor, de princípios, então você com certeza vai ser um exemplo de família, como você disse que o mundo tá se perdendo nesses valores, né? Você estamos aqui para mostrar que não, que a gente tem que fazer nosso papel e mostrar que não precisa ser assim, né? Então, muito obrigada. E para finalizar aqui, porque eu sei que você tem hora, eu sei que você tem cliente já, passa uma última mensagem by Raíssa, tá? Uma mensagem sua para essas pessoas que estão ouvindo. Com certeza, muitas pessoas vão estar aqui te ouvindo. E... Tomara! Sim, gente, valoriza, gente. Valoriza esse horário de almoço, hein? E dá uma mensagem sua, assim. Primeiro eu quero agradecer, porque é o primeiro podcast que eu participo. Ai, que honra, gente! Quando ela me contou, eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, tô nervosa, porque realmente a gente fica, mesmo que a gente já tá acostumada com câmera, mas a gente fica nervosa, né? Agradeço muito pelo convite. E nós vamos aí, quem sabe participar de mais, pode chamar, que agora eu gostei. E assim, o que eu quero dizer pra vocês, principalmente, não desistam dos seus sonhos e acreditem em Deus. Só isso, porque isso é o resumo de tudo que a gente conversou aqui hoje. Então, nunca desista se você tem um sonho, por mais impossível que ele pareça ser. Mas não desista. E acredita e confia em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ai, gente, ela é maravilhosa. E olha só, a gente vai querer um podcast dessa viagem de moto, hein? Vamos fazer. Nossa, eu quero saber tudo. Ai, gente, vocês não estão ansiosos? Nossa, eu tô muito ansiosa. Parece que você me leva um pouquinho na mala, hein? Você filma tudo pra gente. Eu vou filmar, pode deixar. Tá vendo como ela é corajosa? Destemida? Eu não tenho... De moto, eu não sei se eu teria coragem, não. Maravilhosa. Corajosa. Viu que você é corajosa? Obrigada. Corajosa. Então é isso, gente. Deixo aqui, então, mais um conteúdo, mais um podcast recheado de um conteúdo maravilhoso, né? E a gente espera te ver aqui, sim, mais vezes, tá? Contando mais histórias, com um pouquinho mais de tempo, de repente, né? É isso. Pra gente, né? Enfim. Não então, precisa assim, acabar tão rápido. Tão rápido. Porque, assim, a vontade é continuar, né? Mas aí você olha o relógio e eu sei que a sua cliente já vai te esperar, então... Né, a gente dá a gente quebra dessa vez, tá? Dessa vez. Tá bom, beleza. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada a vocês que estão assistindo. É uma honra, gente, é uma honra esse projeto ter você, tá? Ter você aqui, ter vocês assistindo. É isso, muita gratidão mesmo a Deus em primeiro lugar. Obrigada.